Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja hoje na edição do Boa Tarde Mundo. Moradores de Santorini, na Grécia, deixam a ilha devido à atividade sísmica. O estado do Amazonas ganhou a primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. Palestinos acusam Israel de limpeza étnica após a morte de 70 pessoas na Cisjordânia. Davi Alcolumbre e Hugo Mota são eleitos para comandar o Senado e Câmara dos Deputados. Supremo Tribunal Federal abre trabalhos do plenário para 2025 nesta segunda-feira. Pesquisa Quest: Lula venceria todos os candidatos da oposição se a eleição fosse hoje. Pressionado por DeepSeek, OpenAI apresenta DeepSeek no chat GPT. O BTM está começando agora. BTM no ar, e a gente vai já começar o nosso programa, o nosso jornal de hoje, falando que o Congresso do Brasil tem novas presidências para os próximos 2 anos, o próximo bilênio. Davi Alcolumbre retorna à presidência do Senado, enquanto o deputado federal Hugo Mota assume a presidência da Câmara dos Deputados. O Congresso brasileiro elegeu na noite de sábado, por ampla maioria, os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que conseguiram apoio tanto da bancada de esquerda do governo quanto da ala mais radical da oposição de direita. Com 73 de 81 votos, o senador Davi Alcolumbre venceu a presidência do Senado, enquanto na Câmara, Hugo Mota recebeu o apoio de 444 deputados, de um total de 499 votos. Os dois são figuras do chamado Centrão e vão comandar uma legislatura com temas sensíveis, como a anistia para quase 400 pessoas condenadas pelo ataque às sedes dos 3 poderes em 2023, com o objetivo de sabotar a posse de Lula. A medida é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Legislativo discutiu em 2024 um projeto de lei com esse objetivo. Ainda que a tramitação não tenha avançado, por decisão do então presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto pode voltar à pauta. Bolsonaro está inelegível e não vai poder se candidatar nas eleições de 2026, já que a Justiça Eleitoral o condenou por questionar sem apresentar provas o sistema de votação brasileiro. O Congresso também vai tratar de outros temas controversos, como a exploração de petróleo no Nordeste e um projeto que busca limitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, considerado pelo governo como uma retaliação às sanções impostas por essa corte aos bolsonaristas. Então essa é a mesa diretora para o próximo bilênio, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Agora a gente vai mudar de assunto, porque moradores da ilha grega de Santorini estão deixando o local por causa da atividade sísmica intensa. Nos últimos dias, vários tremores foram registrados e as autoridades alertaram sobre o risco de deslizamento de terra, apesar de pedirem calma. A famosa ilha grega de Santorini foi abalada novamente nesta segunda-feira por movimentos sísmicos, levando os moradores a ficarem fora de casa por medo ou a irem para outros lugares. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, fez um apelo para que a população mantenha a calma. Temos que administrar um fenômeno geológico muito intenso. Quero pedir aos moradores, em primeiro lugar, para ficarem calmos e ouvirem as instruções da Proteção Civil. Também peço ao ministro responsável que, nos próximos dias, faça uma apresentação científica compreensível das informações geológicas, para que todos saibam o que é esse fenômeno com o qual temos que lidar. των δεδομένων, έτσι ώστε όλοι
να γνωρίζουν τι είναι το φαινόμενο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Desde domingo, mais de 200 tremores foram registrados na ilha turística do arquipélago de Cíclades, no Mar Egeu. De acordo com o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, o mais forte deles atingiu a magnitude de 4,9 nesta segunda-feira e seu epicentro foi localizado entre Santorini e a ilha de Anafi. Minutos após o terremoto, os moradores da ilha receberam uma mensagem de alerta do Ministério da Proteção Civil grego, alertando sobre o risco de deslizamentos de terra em alguns povoados. Todas as escolas permaneceram fechadas nesta segunda. Muitos moradores e turistas decidiram deixar a ilha por medo. Estamos preocupados, todos nós queremos ir embora agora do jeito que a situação está. Estamos esperando na fila para emitir as passagens para o navio. Santorini é uma das ilhas mais visitadas da Grécia. São apenas 15.500 habitantes, mas recebeu 3.400.000 turistas em 2023. A autoridade palestina acusou Israel ontem, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, de limpeza de etnia na Cisjordânia ocupada, a área que é administrada parcialmente, onde o exército israelense realiza excursões mortais há várias semanas. O Ministério da Saúde palestino confirmou em comunicado que desde o início do ano, 70 palestinos, incluindo 10 crianças, foram mortos por forças israelenses na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. Nesta segunda-feira, a autoridade palestina acusou Israel de limpeza étnica na região. O território, administrado parcialmente por palestinos, sofre com incursões mortais do Estado judeu há várias semanas. De acordo com esta fonte, 38 pessoas foram mortas somente na província de Jenin, no norte do país, onde está em curso uma grande operação militar israelense. A situação é tão tensa na Cisjordânia que no campo de refugiados em Jenin, as famílias têm dificuldade de enterrar seus mortos no conflito. Tentamos há 14 dias coordenar com as forças de ocupação o enterro de nossos mártires. Temos vivido um momento difícil e trágico, pois os corpos permanecem nas geladeiras. Ontem conseguimos coordenar, mas devido aos eventos recentes no campo e às explosões, o enterro do meu irmão foi adiado para hoje às 7 da manhã. Hoje coordenamos o enterro de 7 mártires. O comparecimento foi baixo. Nós os colocamos em ambulâncias e os levamos para o cemitério dos mártires no campo, onde foram sepultados. As forças israelenses afirmam que lançaram uma operação em Jenin em 21 de janeiro contra combatentes palestinos, afiliados ao Hamas e à Jihad Islâmica. Mas o porta-voz da presidência palestina, Nabil Abu Rudeina, citado pela agência de notícias palestina, Wafa, denunciou que as incursões buscam implementar planos para deslocamento forçado e limpeza étnica. O porta-voz ainda pediu ao governo dos Estados Unidos que intervisse antes que fosse tarde demais. De acordo com o exército do Estado judeu, Israel realizou uma grande operação militar no norte da Cisjordânia no domingo, durante a qual vários edifícios foram destruídos. Os israelenses garantem que mataram mais de 50 terroristas neste território desde 14 de janeiro. Falar de inteligência artificial agora, porque a gigante da tecnologia OpenAI apresentou uma nova ferramenta de busca para o chat GPT. O anúncio acontece no momento em que o chinês DeepSeek elevou a competição no campo da inteligência artificial. Isso foi mostrado nessa sexta-feira aqui no Boa Tarde Mundo. Vamos acompanhar essas atualizações. O líder mundial em inteligência artificial OpenAI lançou nesta segunda-feira a nova ferramenta do ChatGPT Deep Research em um evento organizado com seu parceiro japonês SoftBank em Tóquio. As novidades foram divulgadas em meio à competição com o chatbot chinês do DeepSeek, que foi desenvolvido com baixo custo e opera com menos recursos.
O Deep Research foi apresentado com entusiasmo pela OpenAI, cuja ferramenta de conversas marcou o surgimento da IA generativa para o público em geral no final de 2022. É diferente do ChatGPT, onde você obtém uma resposta instantaneamente. Aqui você inicia uma tarefa, como se pudesse dar uma tarefa a um colega de trabalho sofisticado. E o Deep Research sai, pensa sobre isso, reúne insights, reúne tudo, encontra fontes e lhe dá um relatório. O CEO da OpenAI também garantiu que não tem a intenção de processar o DeepSeek e afirmou que sua empresa vai continuar liderando o setor. OpenAI e SoftBank aproveitaram a presença de cerca de 500 empresas japonesas no fórum para anunciar uma parceria com o objetivo de oferecer inteligência artificial avançada para o setor. Com o tema em alta, a França cedia um grande evento de inteligência artificial nesta semana em parceria com a Índia para tentar unir forças diante dos grandes investimentos dos Estados Unidos e do desafio mais recente apresentado pelo DeepSeek. Mais de 80 países foram convidados para os seminários científicos e de negócios em Paris, que começam na quinta-feira e terminam com uma cúpula diplomática nos dias 10 e 11 de fevereiro. Agora a gente vai para uma pausa rápida aqui no nosso telejornal e a seguir você vai ver o estado do Amazonas ganhou a sua primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. E você também vai ver aqui no nosso jornal que o Supremo Tribunal Federal abre trabalhos do plenário para 2025. A pausa é rapidinha, voltamos logo, não sai daí. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor. O Supremo Tribunal Federal, o STF, abriu ontem os trabalhos do plenário em 2025. A corte estava em recesso desde o fim de dezembro do ano passado e os ministros entraram nesse período somente em questões urgentes que vinham a acontecer. O Supremo Tribunal Federal abre nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, os trabalhos do plenário em 2025. A Corte estava em recesso desde o fim de dezembro do ano passado. A sessão que marca o retorno às atividades deve começar às 14h. Entre as autoridades convidadas estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Também foram convidados os ministros do governo federal e os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Durante a cerimônia está previsto um discurso do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Os primeiros julgamentos de 2025 serão realizados a partir de quarta-feira, dia 5. Entrará em pauta a retomada da análise da legalidade de revistas íntimas vexatórias nos presídios para evitar a entrada de drogas, armas e celulares. O Supremo já formou maioria para proibir as revistas, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia, também será retomado o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. O processo trata da determinação de medidas para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Então, que bom esse retorno, né? Os trabalhos não podem parar. A pesquisa Quest, divulgada ontem, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, mostra que, apesar da alta da reprovação do governo Lula, que a gente inclusive mostrou aqui no Boa Tarde Mundo, a desaprovação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria qualquer candidato, inclusive de oposição, todos os candidatos de oposição,
se a eleição presidencial fosse hoje, agora. Vamos ver os dados. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, mostra que, apesar da alta na reprovação do governo, o presidente Lula venceria todos os candidatos da oposição se a eleição presidencial fosse hoje. A pesquisa simula 4 cenários de primeiro turno e 6 de segundo turno. Em todos, o atual chefe do executivo aparece na frente. A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou pela primeira vez desaprovação do governo superior à aprovação. Em um contexto de primeiro turno, Lula teria 30%, Tarcísio 13%, Gustavo Lima 12% e Marçal 11%. Ciro Gomes alcançaria 9%, Romeu Zema e Ronaldo Caiado 3% cada. Nas 6 simulações de segundo turno, Lula tem mais de 40% das intenções de voto. A menor diferença aparece na disputa com o cantor sertanejo Gustavo Lima, na qual Lula teria 41% dos votos contra 35%. Já o maior favoritismo de Lula se dá na disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, 45% contra 26%. Você viu aí os dados, hein? Agora a gente vai mudar de assunto, falar de coisa boa, porque o estado do Amazonas ganhou a sua primeira sala de cinema. Mas não é uma normal, não. É uma em comunidade indígena. Olha que legal. Na inauguração foram exibidos um documentário e curtas-metragens com temas ligados à cultura indígena e também à amazônica, ao meio ambiente e à ancestralidade. A aldeia indígena Inhambé, na zona metropolitana de Manaus, inaugurou o primeiro cinema em um território indígena da Amazônia. O projeto Cine Aldeia, liderado pela cineasta indígena Thaís Cocama e lançado em 2019, se tornou um centro cultural para exibições de filmes e workshops. A importância é de a gente estar sendo protagonista da nossa própria história e estar levando, né, o cinema para as pessoas que ficam impactadas com a estiagem. A estiagem ela dificulta a nossa saída da aldeia, né? Quando o rio está seco, a gente é surpreendido com esse impacto da estiagem. A gente vem andando 2h30 e dificulta o nosso acesso à cidade para assistir um cinema, um filme, entendeu? E hoje a gente vai poder estar assistindo na nossa própria aldeia. É um sonho realizado, né? Que as crianças vão poder assistir os filmes, o documentário, as coisas que acontecem lá fora, porque nem todos têm acesso à cidade, né? A gente tenta colocar os nossos filhos, nossas crianças para estudarem dentro da aldeia mesmo, para que eles não possam estar correndo o risco de sofrer algum, como é que eu posso dizer, ainda existe preconceito. Na abertura foram exibidos o documentário de Cocama, Traços da Resistência, além de curtas-metragens que mostram o talento de indígenas de todo o Brasil. É muito importante, assim, é a disseminação da cultura, né? Ter a cultura, tanto quanto ver outros parentes nas telas, ver sendo produções realizadas por outros parentes também, isso incentiva muito. Isso mostra que a gente pode chegar lá também. As crianças que são pequenas, que gostam de fotografia, que gostam de filmar, que gostam de atuar, mostra para elas também que elas podem estar ali. Então elas têm onde se espelhar também. De acordo com a Agência Brasil, o Cine Aldeia é um dos projetos selecionados pelo concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural Audiovisual por meio da Lei Paulo Gustavo. O objetivo é promover a inclusão cultural e fortalecer a identidade dos povos originários por meio do audiovisual. Inclusive, eu participei de alguns projetos que me levou, né, a esse rumo do audiovisual. Muito legal, viva a cultura brasileira, não é mesmo? E olha, antes de encerrar aqui o Boa Tarde Mundo, quero passar alguns avisos rápidos aqui para vocês. O nosso horário do Boa Tarde Mundo, horário e dias mudaram. Agora o Boa Tarde Mundo é nos dias de terça, quarta, quinta e sexta-feira. De terça a sexta, você tem um compromisso aqui com a gente. Não teremos mais na segunda-feira e no sábado, como era já tipicamente. E o novo horário é às 13h25, tá certo?
devido a nesses novos dias, essa nova programação do Boa Tarde Mundo, por causa que temos uma novidade para você, que já foi soltada ontem no Jornal Mundial, né? Que vem aí um novo programa, um novo jornal da TV Mundial, é o Sábado News, né? Que inclusive vai dividir cenário aqui com a gente, tá? Já dando um spoiler para você, vai dividir aqui um pouquinho do nosso cenário, certo? É o Sábado News com uma pessoinha que você já conhece aqui do Boa Tarde Mundo. Começou aqui no Boa Tarde Mundo me substituindo aos sábados. Eduardo Elal vai estar à frente, comandando esse novo telejornal da nossa casa, e ela espera a sua companhia. Todos os sábados, às 8h30, certo? Agora sim, Boa Tarde Mundo vai ficando por aqui. Quero agradecer sempre pela sua audiência. Para rever nossas reportagens, você já sabe, só falta o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Não tá aqui no meu texto, mas vou pedir para você seguir também, porque agora a gente tem um novo Instagram, que é Rede Mundial UFC, que é o Instagram do Sistema Mundial, do Grupo Mundial de Comunicação, tá bom? Uma boa tarde para você. Amanhã a gente tem um encontro nesse mesmo horário, 1h25, aqui no Boa Tarde Mundo. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.